Luísa, primeiro, muito obrigada por me receber. Em 2018 a gente teve aquele encontro no Minas Trend e eu vou te falar que ele foi muito importante, com poucas palavras, e a gente fez a virada naquele momento. Para mim foi muito importante te receber ali. E tem uma frase que eu aprendi muito com você, que eu vou, pro resto da minha vida, eu sempre lembro. Que na hora que você perguntou para um monte de empresários se tinha algum vendedor. Ninguém levantou a mão, aí você virou, eu sou uma grande vendedora. E eu tinha uma grande dificuldade de assumir que eu era uma grande vendedora, assim, que eu não sabia vender. Eu como sendo artista, estilista, e a partir daquele momento, eu falei, gente, eu preciso ser a grande vendedora do meu negócio. E eu realmente fui depois para as redes sociais, eu tomei esse papel e eu vi a importância que esse papel é no meu negócio. Né? Ninguém ia vender, ninguém tem a alma do meu negócio. Então, esse foi para mim, para o resto da minha vida, um grande aprendizado. E outros, né? Vários outros, né? E aqui eu estou muito feliz, né, desse carinho de sempre receber, de abrir as portas para a gente. E eu queria começar te fazendo um outro convite. Vamos tirar algumas memórias da nossa caixa? Achei muito interessante, gente. Primeiro, trazer, Luísa, quando a Roberta me falou que era você, a gente tem até identidade no nome, né? Então, isso é muito legal. E eu admiro muito mulheres que estão lutando, como homens também. O Brasil é um país que tem juro alto, mas que é um país com muito potencial. A gente não pode esquecer isso, né? Mamãe que montou a Luísa, né? Foi? Aos 50 anos, Eu não Luísa. sabia. Mamãe montou aos 50, meu pai Lá adoeceu. na cidade dela? Não, montou em Belo Horizonte, meu pai adoeceu. Ele era destruidor de autopeças. E a minha mãe falou, e agora? O médico falou que ele tinha 3 meses de vida. Como é que eu vou criar essas meninas? Meu pai casou aos 44 anos. 4. E aí minha mãe... Só você chamava Luísa? Só eu. Porque na minha família tem uma que chama Luísa, outra Ana Luísa, outra Luísa não sei o quê. Eu tenho Luísa de parentes do meu pai, né? Das minhas tias avós, aí das parentes do meu pai eu tinha Luísa, mas dentro da casa tem Luiz Raul, que é minha irmã, a Lúcia, a Rosa e eu, que sou a Luísa. E só você ficou na loja? Não, nós 4. Hoje nós somos 4. As 4, cada numa área. Mamãe deixou cada um numa área. Um está no financeiro, expansão. Como também, muita gente não sabe que foi minha tia, né? E olha que interessante, as histórias assim. Eu sou de Franca. Franca é uma cidade no interior. E de Sapato, né? E mais mineira do que... De tudo, muito, muito. A gente fala porta, portão. Eu fiz questão de não sair disso. E a minha tia faleceu faz 2 anos. E muito ligada. Eu sou Luísa por causa dela. E o Magazine Luiza é Luísa por causa dela. Então, assim, ela não tinha filho. E ela deixou uma casa muito perto do Magazine Luiza, em Franca. E, assim... E eu fiquei 2 anos agora com muito cuidado, desmanchando o que ela deixou, mas eu vou fazer uma escola de negócios Luísa Trajano Donato, na casa dela. Quiser eu que só precisar. Que legal. Eu ia pôr de vendedores, mas eu aprendi, eu sou mais negociante do que só vendedor. E agora eu estou com o projeto e eu quero inaugurar dia 20 de setembro, então vai ter o café dela, porque ela era uma pessoa muito interessante. E vou dar cursos de negócio e nós temos muita coisa digitalizada dela, que a inteligência artificial vai funcionar e eu quero ver se eu inauguro dia 20 de setembro. Então, a frente da casa, que é bem no centro da cidade, eu quero pôr a loja antiga, sabe? E depois tudo vivo. Então, tem o chapéu que elas gostavam, mesmo ela ficou 2 anos, não foi totalmente demente, que eu aprendi a lidar com isso, mas ela tinha as bonequinhas que ela conversava, vai estar lá, vai ter todas as peças mais importantes dela, vai estar misturada. Vai ser ao vivo. Então, eu só estou contando isso. Eu quero ir. Não, para você ver que resgatar. E ela tem muita coisa, ela fala assim, pagar em dia, isso é obrigação, sabe? São princípios da cultura muito forte. E eu precisava. Depois eu falei que eu vou até fazer franquia social para mulheres do Brasil. E eu queria entender, assim, ó, a gente está falando muito de IA, né? E eu tenho certeza que a primeira pessoa que transformou o digital de uma forma humana é a Magalu. É a Lu, né? Da Magalu, que eu fiquei sabendo que tem casa dela agora. É lá ela é a maior influenciadora digital do mundo. E foi a primeira a existir. Quantos foi? Eu quero que você me conte essa história, porque é uma coisa tão sensacional, assim. E eu lembro que você falava, gente, será que essa robô vai me responder? Eu ficava horrorizada com aquilo. Porque eu sempre gostei de inovação. Mas era tão novo que eu não conseguia entender nada. Da sociedade. Eu não conseguia entender nada. E olha, e hoje, depois de quantos anos? E agora ela nasce. Meu filho... Você não formou na GB muito novo,
Eu nunca tive expectativa de filho trabalhar na empresa, até porque eu falo para as mães e pais, não adianta ter expectativa que o filho vai fazer aquilo que eles querem. Então, eu acho que a expectativa, quando é alta, atrapalha até você enxergar. Mas ele foi entrou muito novinho na GV, com 17 anos, trabalhou 8 anos no mercado, e ele foi trabalhar num fundo que tinha tecnologia. Não que ele fez tecnologia, ele fez administração. E aí ele estava noivo aqui em São Paulo, eles já moravam uns 3 aqui, eu morava em Franca, que a gente faz 15 anos que estamos aqui. E aí ele me ligou um dia e falou, eu vou largar da empresa que eu tô, e estou indo montar o site da empresa. Estou indo ajudar a montar o site. Ele não era o técnico, ele era o estrategista, né? Eu até assustei um pouco assim, porque ele vai largar o emprego e tal, mas tudo bem. Ele foi e aí ele começou pelo site, e depois ele criou a personagem Tia Luísa, em homenagem à minha tia. E ela nasceu, e é o que eu falo para os empreendedores, começa fazendo, não precisa perfeição. Aí eu passo um filme, se der depois eu passo para vocês, não sei se vocês vão passar no meio da Lu, em que mostra ela, várias fases dela feinha. E aí depois a gente foi trabalhando com ela, uma das coisas a gente tinha certeza dela, você tem que saber o que você quer. A gente quer que ela humanizava o jeito que nós somos humanos. Então, por que ela pega muito? Ela erra, perde desculpa, ela vai nas passeatas todas, ela apareceu em tudo quanto é lugar. Então, assim, cada dia ela está mais humana. E agora ela foi crescendo, aí ela passou a ser a Lu, e é impressionante, vocês vão ver a casa dela, ela está lá. Tô louca pra ir na casa dela. A sala da Lu, tem a cozinha da Lu, e agora ele fez uma coisa impressionante. Nós somos o primeiro agente que estamos vendendo inteirinha no WhatsApp. Então, a Lu é a primeira agente que está vendendo no WhatsApp. Então, se você entrar no WhatsApp da Lu, fala, Lu, quero ver uma televisão de 20 polegadas, ela vai atrás de tudo, te apresenta, mas ela recebe, vende e acompanha a entrega. Tudo pelo WhatsApp. Ela nasceu como assistente virtual e virou um dos rostos mais conhecidos do Brasil. Com o dobro de seguidores da própria Barbie, a Lu do Magalu é a maior influenciadora virtual do mundo. Ela superou os limites de qualquer avatar de marca e estampou capas de revista. Ela superou os limites de muitos influenciadores por aí e esteve em clipes com o Alok e a Anitta. Ela superou os limites de qualquer assistente de vendas para virar o asset mais valioso de marca. Muitos limites foram superados. Mas qual será o próximo? Os brasileiros sempre quiseram conversar com a Lu, mas para isso ela teve que fazer uma grande mudança. Ou, como diriam os influenciadores contemporâneos, um procedimentinho. A Lu ganhou um cérebro, se tornou a primeira experiência completa de AI Commerce do mundo a operar com agentividade no WhatsApp. O aplicativo presente em 99% dos smartphones brasileiros, o lugar onde todos conversam. E não tem jeito, a gente gosta desse calor. Aí a Lu resolveu tocar esse novo limite. O que é real, o que é virtual? De tanto receber desejos das pessoas, entender sotaques e até piadas, como uma pessoa comparando seu pet com a Naomi Campbell, a Lu também passou a desejar e ser mais humana. Em outras palavras, a Lu virou gente como a gente. Com uma malha gráfica nova, ela está mais real do que nunca. Tem até poros. E com a inteligência do Magalu Cloud, ela está mais esperta do que nunca, entendendo tudo que o brasileiro quer. Mas ela não é só mais humana, ela é uma mulher de sucesso. A Lu estrelou campanhas para o Burger King, flertando com o desejo humano da fome. Estrelou campanhas para o Meta, falando sobre segurança. E, como boa brasileira que é, mudou o look para o carnaval. Tudo com um ótimo cachê, tá? Hoje podemos dizer que a Lu está tocando os limites entre real e o virtual, mas seus resultados com certeza são muito reais. Nos primeiros 105 dias dessa nova fase no WhatsApp, a Lu gerou 24 milhões de reais em vendas, 57 mil pedidos e conversou com 2,5 milhões de usuários únicos. Onde outras tecnologias viam consumidores, a Lu enxergou a gente. E ao entender a gente, ela se tornou a agente de vendas mais humana do mundo. O futuro do comércio é inteligência artificial com humanidade. E ele nasceu no Brasil. Com a Lu, uma legítima brasileira de corpo, dados e alma. Então, não perca a oportunidade. Como eu estava do lado da minha tia,
E todo mundo queria falar com ela, né? Porque ela, antes de ser dona da loja, ela foi vendedora de uma loja muito fina. Então, ela fez um concurso para o povo escolher o nome. E ela era muito mais naquela época, na única rádio que existia. Ela fez um concurso, escolheram Magazine Luiza. Deu um trabalho, porque Magazine quer dizer revista. Só que todas as pesquisas, um falava toca para o Magazine, outro toca para a Luiza. Agora a gente está simplificando Magalu, mas a gente não tirou Magazine Luiza. Porque não tem jeito. A marca, olha como uma coisa, quando o povo escolhe, quando vem de baixo para cima. Para mim, todos são marcas. A Magazine Luiza é uma marca, a Magalu é uma marca, a Lu é uma marca, né? Todos, para mim, são marcas fortíssimas. Que todas levam ao Magazine. E todas têm uma cultura muito forte, assim, né? Eu fico É a impressionada. mesma cultura. Eu amo, assim, eu sou uma pessoa que eu amo o Brasil. Eu sou uma pessoa que eu falo que o Brasil é o melhor país do mundo. Eu não moraria nunca fora. Eu falo que, assim, e outra coisa, eu também tenho um grande orgulho com Minas Gerais, assim. E eu falo que a gente tem que fazer esse país nosso dar certo, né? Porque, assim, é um país tão lindo, de pessoas tão maravilhosas. A gente é muito diferenciado. No mundo, eu falo... E a gente é startup, nós estamos na moda. O brasileiro é startup. Tempo todo, resolve problema. Eu fico impressionada. E eu queria também saber um pouco, Luiz, assim, né? A gente como empresa familiar, quantos negócios dentro do meu negócio na moda são empresas familiares também, né? Quando o Fred veio, me conta. E eu lembro que você fez uma carta também, que você já me contou. Eu li a carta que eu li. Quando ele começou a ter o primeiro emprego, depois quando ele assumiu, depois de um tanto, ele assumiu. Sabe o que aconteceu? A gente é uma empresa muito profissional. Ninguém fica devendo para a empresa. A gente, por isso que aqui não trabalha agregado. Não que eu seja contra, eu acho que agregado tem muito bom. Porque nós fomos criados que a companhia era, na Minas, a galinha de ovos de ouro, que você não podia matá-la. Você tem que fazer tudo para... Então, nós eram três irmãos sócios, né? E assim, assim, é muito sério. A gente não ficava devendo, quem trabalhava aqui tinha que prestar conta. Sempre foi muito profissional. A gente não misturava, porque o pequeno, muitas vezes, ele mistura as duas gavetinhas. A gaveta dele com a gaveta da empresa. Não, ele tem que ter um salário, uma retirada, para ele poder fazer as coisas dele. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que orientar muito as franquias. Para dizer assim, não misture coisas junto. Então, primeiro, Luiz, isso foi sempre muito regra da família. Sabe? Mesmo desde que era pequenininha, não se misturava as gavetinhas. Não se misturava. Desde o começo, nunca misturou. Nunca misturou. A gente foi salariado muitos anos, nem nada. Tem salário quem trabalha, quem não tem dividendo. Sempre foi assim, a gente foi muito sério. Então, quando meu filho veio, aí outra coisa, tem que começar de baixo, mas ele começou como gerente e tem que respeitar o diretor, a pessoa em cima. Então, assim, hoje eu não venho trabalhar, amanhã... Então, assim, a gente mistura muito pouco, assim, quando é de disciplina. A gente mistura valores. Os valores nossos têm que continuar, mas a gente não mistura disciplina. Então, meu filho chegou, já era muito claro o papel que ele queria fazer, e era claro que ele tinha que respeitar o diretor dele da área. É natural isso, não sei se você está dizendo. É muito. Então, era muito natural. Porque é da família, né? A minha tia é uma pessoa que ela tinha 4º ano primário, mas ela era muito visionária. Em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, ela não tem filho, né? Não tinha filho. E ela chamou os advogados mais famosos e deixou tudo certo. Ela nem falou que quando ela teve que deixar, ela fez teste que ela estava saudável. E ela tinha 60 e poucos, 70 anos nessa época. E ela deixou tudo certo. Tanto é que ela faleceu, meu tio faleceu primeiro. A empresa não teve nada, porque está tudo escrito, está tudo documentado. Está entendendo o que eu estou falando assim? A sucessão está muito bem feita. E, Luísa, eu queria entender um pouco o que você tem visto agora, né? Da gente pensando em IA chegando, assim. Porque eu penso muito assim, eu falo muito lá com a minha turma, com as pessoas, que eu acho que quanto mais inovação vem, mais o IA vem, né? Eu acho que ele vem facilitar, mas que o lado humano vai crescer com isso. Está crescendo. Agora, o Frederico é o meu filho, ele fez um memorando junto com a Google para a Gemini, que todo mundo pode criar coisas para simplificar a empresa. E o que eu estou vendo, você vai um dia almoçar comigo lá,
de gente que fala, olha, com medição. Frank, então, é impressionante. Eu levava 30 dias para fazer isso, estou fazendo em 3. Então, nós liberamos a empresa, os escritórios da empresa, para usar IA e demos curso para todas as lideranças. Isso 1 ano e meio atrás já. E demos curso e fizemos uma parceria com a Gemini, porque você tem uma forma de ter controle do que está sendo feito. E eu estou impressionada. Aí existe agora um Instagram, um site, eles criaram só para colocar tudo que está sendo posto para todo mundo ver. E você não sabe que área que mais está criando nós? Na área de controladoria. Que a gente achava que mais criando, e a jurídica. Aí a gente pôs agora um agente de IA em cada setor, né? A gente está com um projeto grande de IA agora no nosso planejamento. Aí tem um transformador de IA em cada setor, que ele vai trazer a transformação para a turma toda, né? De todos os departamentos. Um treinamento com esses que vocês chamam a gente chamou de gerente, e eles tinham um prazo para treinar toda a equipe. É isso que a gente está fazendo, nós estamos realizando esse projeto lá também, porque e mostrar para as pessoas não ter medo. E eu vou lembrar de um caso, assim, eu gosto muito da simplicidade nas coisas, assim, eu sou uma pessoa muito... Que não é simples, a gente não tem é. que deixar bem claro. Não é. É onde realmente vem a inteligência, né? Porque se eu fico muito preocupada, assim, eu tenho uma sede de aprendizado sempre, eu acho que esse é o meu grande valor, assim. Então, eu estou sempre querendo aprender, eu tenho esse entusiasmo. E eu vou lembrar da escola da minha filha, que era uma pessoa sensacional. Eu acho que é uma das mulheres mais geniais que eu já conheci. Ela tinha uma escola construtivista, você imagina, uma escola construtivista. Aquela é. Há mais de 50 anos atrás que ela fundou essa escola. E ela é grande. E aí os pais chegavam, assim, quando começou o celular, os pais chegavam horrorizados para ela, né? Assim, numa coisa, como é que eu vou fazer com isso? Vai acabar com meu filho, não sei o quê, não sei o quê. E proibição. Ela falou assim, gente, eu estou vivendo o que eu vivi quando a televisão chegou. Depois eu vivi isso quando a televisão colorida chegou, né? Então, a gente tem que... E é justamente isso, né? Vem aquelas coisas que as pessoas têm medo. Uns vão ficar com medo eternamente e outros vão usar. E outros vão negar, né? Isso aí não vai virar nada, né? E eu sou daquela que eu quero ir a fundo para ver onde tem oportunidade e não tem e saber usar, né? Tudo tem o bom e tem o ruim. Por exemplo. Então, Luísa, nós estamos aqui, né? A gente trouxe a nossa caixa, né? Que é para contar história para as nossas consumidoras, nossas amigas, né? Os empreendedores do negócio de moda. Seria a caixa do sapato. É a caixa, então ela abre a caixa de sapato, então é a nossa caixa, saindo da caixa com a Luísa, né? Então nós estamos inaugurando. Aí a gente trouxe algumas peças minhas, algumas peças da Luísa. E é tão importante para mim. Te lembra alguma coisa? Me lembra, tem muitas histórias assim. Hoje, como eu vi isso parecido com a minha mãe. Assim, eu acho que eu tenho muito da minha mãe, eu acho que todo esse aprendizado veio da minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito ousada com a moda. Dona Dorinha foi uma pessoa muito à frente. Meu avô tem umas histórias assim. Isso tudo me faz lembrar o que é moda. Eu lembro da mamãe contando, meu avô era um grande empreendedor. Meu avô exportou café 80 anos atrás, né? Então, era algo assim, sem fazer... Muito na frente. Meu avô... E era muito engraçado as histórias dele, que ele falava assim... ele comprou uma máquina para torrar o café dele, para o café dele ser o melhor café. Na hora que chegou lá, a máquina não conseguia ligar. A Força e Luz da cidade não conseguia ligar a máquina dele. Ele foi lá e fez a Força e Luz. E aí ele estava pagando... Fez o quê? A Força e Luz, que é energia. Ele montou uma usina de energia para conseguir ligar essa máquina dele. E outra coisa que meu avô fez, que era sensacional, a gente morre de rir. A cidade dele, o caminhão tinha... O trem saía de Ponte Nova, que era 50 quilômetros. Então, ele tinha que levar de carro para o trem ir para lá. Ele não esperou o governo, esperou ninguém, nem prefeito. Ele construiu o trilho também, né? Nossa. Então, é muito legal assim, as histórias do meu avô. Gozado que a gente tem a felicidade de ter nascido na época num berço de pessoas de solução. E aí, o mais engraçado, a mamãe eram 12 filhos. Então, por isso que eu tenho essa memória, assim, o quanto eu fico assim... Eu falo que a mamãe é uma grande fonte de inspiração mesmo, porque minha mãe, na época, minha mãe esperava os políticos, meu avô que era considerado coronel sem ser, ele que recebia todos os políticos da cidade, ele era o grande empresário. Como chama a cidade? Dom Silvério. É perto de qual cidade? Ponte Nova, Molevade, Rio Casca, então tem umas... Né? E aí, o que minha mãe fazia? Esperava chegar o político mais importante, subia a escada com ele e sentava do lado do meu avô. Eram 12 filhos, 2 mulheres e 10 homens. Minha avó morria de ódio, porque ela ficava no meio dos homens e ela ficava com a perna roxa, de tanto que ele beliscava ela, mas ela queria escutar. Então ela escutava as conversas todas
E a gente achava que era mentira dela, que ela contava isso para mostrar que ela era muito à frente, né? Mamãe soltou bombinha no colégio de internato, porque ela não achava que aquilo era certo. Tinha que tomar banho de camisola, ela tirava a camisola, pendurava para as filhas verem que ela estava sem tomar. E ela contava tudo isso. E eu fui no colégio de internato, a freira tirou tudo que ela tinha feito de bagunça lá. E aí meu avô ficava com tanta raiva que ele não comprava pano para ela, para fazer as roupas. E ela ficava muito mais elegante que a outra. Então, o que ele fazia? Ele trazia as melhores sedas do Rio de Janeiro para a irmã, para tentar pôr ela para cima, né? E ele falava assim, Dorinha, comprar as chitas aqui de Dom Silvério, e é a mais chique da cidade. E era mesmo. E ela chegava domingo. Ela tinha gosto. Tinha, era dela. Então, e ela era muito resolutiva, né? Assim, então, ela não via problema na vida, assim. E aí eu fico pensando, então hoje eu vejo assim, o quanto mamãe me ensinou a moda. E aí você tá no caminho disso. Assim, eu lembro muito das histórias dela. Assim. Então, a mamãe foi uma pessoa que sempre sabia de tudo, informada, ela ia em tudo. Se você convidasse ela para qualquer lugar, ela já tinha ido, ó, na galeria, ela já tinha ido umas 10 vezes lá. Ela tinha frequentado o Franco umas 500 vezes com você. Ela, tudo que convidava ela ia, Luísa. Tudo, sem exceção. Eu falo que tem um perfil que é a capacidade fuçativa, mamãe. Mas não é de fuçar na vida dos outros, não. De fuçar nas coisas. Então, Como é que ele aprendeu eu acho que a pessoa precisa querer, primeira coisa. Para mim, o perfil melhor é a pessoa querer. E depois ela ser fuçativa. Mamãe era super, minha tia também era super fuçativa. Mamãe conhecia toda. Aqui, mamãe ia na Sloper, não sei se você conhecia. Já sei, Mamãe ia na Sloper todos os dias para ver o que tinha de novidade. Ela queria saber o que chegava de produto, aí queria saber. Ela não queria saber só o produto, ela queria saber de onde veio, o que se fazia. Mas ela morreu muito nova. Muito né? nova. E ela, quando você falou dela, ela deixou tudo resolvido também. Ela teve um câncer, 4 anos e meio lutando. Só que ela deixou. Olha, é os detalhes, né? Na hora que a gente levantou os tapetes da casa, tinha os preços. De quando ela comprou tudo. Ela deixou tudo escrito. Ela falou assim: eu não quero deixar nenhuma dor de cabeça para vocês. Isso aí eu queria saber de você. Quais momentos mais importantes a moda te marcou? Eu nem sei se da moda, porque Mas uma roupa, uma peça. eu sou muito assim. Eu gosto de ver a moda, mas eu gosto muito de ser autêntica comigo mesmo. Mas assim, ontem essa semana a Roberta me falou e eu trouxe 2 coisas que eu acho que foram legais. Eu teria outras coisas para falar, mas eu acho legal. Esse é aquele vestido azul ali, que é o seguinte, a gente tem muitos encontros amanhã, quarta-feira, a gente começa 3.000 líderes que chegam. E aí, eu sempre estão de camiseta e tal, eu já pus camiseta, mas eu gosto muito de vestido. Então, uma empresa de Belo Horizonte, por isso que eu pus, Tá vendo? desenvolveu 2 vestidos desse, que eu uso quando tem esses encontros com sellers, quando eu vou trabalhar e fazer palestra para o Magazine Luiza, que é ele que está patrocinando, eu uso esse vestido azul, o azul de mar. Deixa eu ver. É. Então, você vai ver vários. A Roberta depois manda imagem para vocês. E é de lá. Então, assim, eles fizeram 2 e eu uso só quando eu estou nesses eventos com todo mundo da empresa. E o outro tem uma história muito interessante, que é esse mais chique, aí eu vou contar por quê. Olha, Eu vou contar por que eu tenho essa história. A gente em Franca ainda, nós fizemos uma sociedade só do crédito com o Unibanco. E tem uma Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos que elege o homem do ano. Eles elegem um brasileiro e um americano. E o Pedro Moreira Salles, logo, a minha tia também era muito de fazer amizade, tinha uma fazenda. Então, a gente faturava pouco, mas já era uma empresa de 400, 500 milhões. E o Pedro foi eleito o homem do ano naquele ano que a gente foi. E ele me convidou para ir. E eu fui assim, levei minha filha, eu fui muito tímida, né, porque era tudo black eye, do chique lá nos Estados Unidos. E eu fui para o evento, o homem do ano. 20 anos depois, mudaram o nome para personalidade do ano e eu fui a primeira mulher a receber um título com outro nome e eu usei aquele vestido. e mais que merecido. Não, então, nem achei. Tinha muitas mulheres do Brasil, foi uma festa. Até hoje eu entro, né? Só tem eu de mulher e eu estou lutando para pôr outra mulher junto. Então, assim, é muito simbólico isso, né? Há 20 anos eu fui para Quando é que eu achei que eu ia estar lá? Porque primeiro era o homem do ano. Assim, se você analisar todos que ganharam, é tudo presidente de banco, é tudo gente assim, e os americanos também.
E eu, há 3, 4 anos atrás, né? Porque aí teve a pandemia, eles só me convidaram antes, só que não teve. Aí você foi no outro ano. Aí eu fui depois que acabou a pandemia e eu usei esse vestido. Então eu acho ele muito simbólico, né? E tem outra coisa. A família do Pedro Moreira Salles foi de um evento para me cumprimentar. Então, assim, tem toda uma história. Uma menina do interior. Outra coisa que eu fiz questão é de não perder a minha essência. Eu nunca fiz curso de dicção, eu nunca tive vergonha de nada. Eu falo isso hoje, Luísa, com a minha idade, os outros falam, nossa, você está até melhor. Você não perder na sua essência seu eixo. Você não pode ter. Então, assim, nunca foi por intuição. Até hoje eu não uso calça comprida, porque eu queria ser mulher. Eu não queria nada contra os homens, pelo contrário, mas eu queria ter uma administração feminina. Então, eu não sou contra, acho uma beleza, mas você não vai me ver trabalhando de calça comprida. Porque eu queria, isso com 15, 16 anos, eu já intuía. E eu acho que se estão bem para as mulheres de assumir esse papel do interior, esse papel que eu sou feminina. E eu sou brava, então não adianta me chamar de masculina brava. Não, eu sou brava como mulher. Não é que eu sou brava, eu sei o que eu quero. Eu não sou brava como homem. Eu falava que eu estou intuindo na empresa. Eu acreditava que primeiro eu sou boa vendedora para vender o que eu estou sentindo. Segundo, que eu sou a Luísa, né? Agora é diferente, mas eu estou falando na época. E aí eu vi aqueles caras. Hoje, quando eu falo que eu estou intuindo, nossa, o povo quer saber. O que você está intuindo? Onde se viu? Mesmo que eles já votaram, que já vieram toda a parte técnica. Então, assim, eu consegui colocar coisas que as mulheres puderam desenvolver, não os homens. E nada contra os homens. Eu tive 3 filhos em 3 anos e meio. Trabalhando, e se eu não tivesse meu marido, eu não tinha educado o Fez. Eu tinha total respeito. Eles não iam para um lugar com meu motorista sem não pedir para o pai, e se o pai falasse, mesmo que eu não concordasse, eu estava junto, porque eu saberia que eu gosto muito desse papel masculino e feminino junto, só que é que eu falo para a sociedade, para os meus amigos. A defasagem foi crescendo demais, agora que nós estamos conseguindo, a mulher que ganha menos, a mulher que não era ouvida. Então, assim, eu falo, presta bem atenção, esse machismo estrutural vocês não percebem que tem. É gerações e gerações desse arquétipo que foi criado no inconsciente das pessoas. Então a minha luta não foi por mim, porque eu já fui, você não acredita, mas minha mãe e minha tia eram tão evoluída que eu ia fazer 50 anos de casado, meu marido faleceu, eu não tinha uma peça de enxoval. Isso na época fazia baú. Então, assim, para mostrar que eu tive escolhas, eu não fui criada para casar. Minha mãe nunca falou, e eu sou filha única, sobrinha única, falar assim, tenha filho que eu quero ter um neto. Não, veio, fui muito bem-vinda. Então, esses dias eu fui fazer um blog com uma terapeuta famosa, a Vera, que escreve livros disso, ela falou, você teve escolhas. Então, assim, não foi por mim a minha luta, não sei se vocês estão entendendo. Eu já nasci no pai que a mulher já montou igual você. Então, você não tem. Agora, a minha luta é para minhas netas, para as minhas bisnetas, para suas netas, para suas bisnetas, e fazendo o homem ter consciência que nós não estamos contra ele, a gente quer estar junto, porque nós escolhemos até o carro, a TV, então quanto mais. E eu sou muito convidada a vida inteira para ser a única mulher, né? Olimpíadas. Eu fui a única mulher que fiquei 4 anos juntando as Olimpíadas. E assim, eu vi o tanto que eu podia contribuir com o meu jeito feminino de ser e respeitando profundamente o masculino. Sabe? Então, eu fiquei amiga de todo mundo, nós temos amizade hoje até hoje, mas eu também me posiciono. Então, os outros falam assim, e como é que quando eu chegava em São Paulo, com uma empresa desconhecida, ainda chamava Magazine Luiza, desconhecida, para poder fazer algum negócio, ou participar de alguma reunião de varejo, se não me escutasse, eu não tinha dúvida. Levantava a mão, falava, eu tenho uma ideia boa, por favor, me escuta. Eu não brigava, mas eu me posiciono até hoje, seja em qualquer lugar, sem briga, sem nada, mas eu não deixo de me posicionar. Porque eu nasci com 12 anos de idade, eu fui entender a escravidão no Brasil. Durou 389 anos. A maioria que veio foi negros, amarrados, em praça pública. Nós temos um adébito com essa escravidão, então naquele momento eu fiz um pacto de eu ser protagonista da desigualdade de modo geral. Você viu que nós sofremos quando a gente foi ter o primeiro trainee de negro. Nós ficamos uma semana jogada, assim,
só falta me chamar de santa. Hoje eu ganho muito prêmio fora por causa disso. Você tem que ter coragem de levar algumas coisas, mas eu sou de causas que eu não abro mão e que eu tenho um compromisso com o mundo de lutar pelas causas de desigualdade de modo geral. Eu sei o que é uma pessoa morar 3 horas de distância, se tiver um carro, ela não pediu para nascer naquele lugar. Ela não pediu. A responsabilidade é da sociedade também. Por isso que a gente criou o Grupo Mulheres do Brasil. Que é transacional. Que pode realmente trabalhar políticas públicas e que tem agora. Se você for ver também o que o povo fala, você não consegue levar seu propósito. Porque para mim, empresa, você tem o lucro e o propósito. É uma raquete de ping-pong. Muitas vezes, Luiz, eu tive que abrir mão do lucro pelo propósito. Porque eu ia ser sócia de alguém que depois de muito tempo eu não acreditava que lá era importantíssimo. E olha, você pode ter certeza que hoje, se eu tivesse aberto mão para o lucro, eu não estaria aqui falando com você. Agora, o lucro é indispensável. Ninguém vive sem lucro. Mas tem os valores e o propósito que a gente Ele não pode ser a qualquer custo. Não pode ser maior do que os valores também. A gente fala muito. É as duas coisas juntas. A gente fala muito isso na fábrica. Então, esse vestido representa, eu acho que uma atitude muito importante. Você falou uma palavra para mim que eu tratei ela muito na terapia. Você falou de intuição. E eu tive que tratar ela na terapia porque eu era massacrada por ser artista com a palavra intuição. Tudo isso é intuição, cadê os números? Que no número fala muito mais, não sei o quê. E quando você fala o tanto que a intuição de mulher, né, é importante. A gente pode desenvolver. Né? E Porque o homem tem o feminino e o masculino dentro dele, como a gente tem o feminino e o masculino. E aí a palavra intuição foi o que eu dei. E essa coleção que nós estamos lançando chama Intuição. Ai, que legal. Chama Intuição. Você falou sem saber. E até fiquei emocionada, porque intuição, eu voltei e falei assim, esse ano vai ser um ano que eu quero fazer as coisas que eu acredito. Eu quero ser muito mais humana, eu quero cuidar de muito mais pessoas. E eu falo que o papel, a gente só vende sapato, mas o que a gente faz bem na Luiza Marcés é cuidar de pessoas, né? Então, quanto mais pessoas a gente puder cuidar... Sabe que o Magazine está 30 anos entre as 5 melhores empresas para estar, sem ter saído de uma vez do Great Place. É sensacional. E eu fico admirada com isso, eu vejo todo esse propósito. Eu participei do Mulheres Brasil, participei do Horizonte, quando você fez a vacina, nós fomos lá comprar algodão, nós fomos lá comprar... Nunca falamos mal de ninguém. E aí nós montamos e foi sensacional, assim, o que a gente fez, né? Salvamos vida. Você concorda? Foi impressionante aquilo. Não foi eu, foi um grupo de homens e mulheres que a gente juntou e fizemos e foi... Salvamos vida. Eu tive a ideia, junto com o grupo a gente criou e o Nizam falava, você tem que ser a garota propaganda que você pega em todo lugar. Né? Então, assim, aquilo me marcou muito, assim. E eu vou te falar, Luiz, assim, eu tenho você como uma grande inspiração de verdade minha. Mas eu também tenho as mulheres todas como inspiração. Mas sabe por quê? Porque eu não ia para a rede social, você sabe muito bem disso, eu não tinha coragem, eu era uma pessoa tímida, eu não era uma vendedora, nunca tinha sido. E aquela semente... Uma negociadora. Negociadora. Aí na hora que eu vi... Olha o que vocês estão montando. E eu lembrei de você, quando eu fiz o meu primeiro vídeo na rede social, porque eu punha as influenciadoras para fazer meu papel, né? Eu punha muito elas para fazer isso para mim, me facilitava, né? Tem hora que a gente quer ter habilidade, era ótimo. E aí no dia que eu fiz meu primeiro vídeo, eu falei assim, a Luiza Trajano tá lá brilhando, e eu me inspirei muito no você, de virar e falar assim, olha, tem que ser o que a gente é. A gente não tem que mudar. Deixa os outros falar. Né? Deixa os memes, né? Então, vou te falar que foi, assim, uma grande inspiração. E a intuição agora... Não, mas é legal. E eu tenho, assim... Isso é uma coleção de jeito, de geral. Geral, de intuição, tudo que eu acredito, tudo que as mulheres acreditam, mais feminino. Então, vamos comprar, viu? Que aí vai aumentar a intuição de vocês. Né? E aí agora, vamos falar um pouquinho de futuro, assim, onde Luiza está pensando no futuro, que já é uma empresa que eu admiro, que já vê o futuro muito antes, né? Então, eu quero ver o que você está enxergando agora. Eu tenho uma frase que eu dou muito para... Comece fazendo o necessário, depois o possível, e você está fazendo o impossível. Então, assim, eu não fico prevendo muito esse futuro que vai acontecer. O que eu faço, por exemplo, eu estou fazendo o possível agora nesse novo sistema de varejo, eu estou indo para lá, eu estou adorando, eu estou estudando, assim, eu estou vendo, eu estou com... Os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou. Eu faço muitas perguntas, ninguém percebe, e faço muito, e estou sempre com a turma que está na base. Eu não largo a base de jeito nenhum. Eu arrumei esses almoços para mim estar uma vez por mês na base, porque a empresa cresce, nós faturamos 65 bilhões. O maior problema de crescimento é perder a alma. Isso assim, e cada um tem a sua, eu não estou falando que a nossa é melhor, mas a nossa é muito forte. Isso é uma religião, quase os outros falam, é uma religião.
Então, assim, tanto é que a gente faz medição de clima. Aonde o clima não está bom, o lucro não está bom. Então, assim, o futuro, voltando para a pergunta, o futuro, para mim, você constrói a cada dia. Então, eu gosto muito dessa frase de São Francisco. Comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você está fazendo o impossível. Quer dizer, você acha que eu achei que um dia eu ia estar ganhando esse prêmio lá, mas todo dia eu fiz o possível que podia fazer. Dá o melhor de mim. Eu estou com você aqui, eu estou dando o melhor de mim. Agora mesmo eu vou entrar no avião, vou para Curitiba, vou estar com políticos, depois eu vou estar com outro grupo. Cada momento da minha vida eu estou dando o melhor de mim. E não quer dizer que o melhor de mim pode ser o melhor para você. Mas se você falar, Luísa, melhora nisso, puta, eu também sou filha única, tenho uma autoestima boa, né? Não me acho. Então, assim, melhora isso. Quando eu comecei a dar palestra, Luísa, eu punha o povo na minha frente só para falar o que eu não estava bem. Porque para falar o que você está bem, você arruma 1000 gente. Sabe? Até hoje saiu e falou, Roberta, acho que eu não fui muito bem, o que você acha? Até hoje, assim, eu adoro escutar o que eu não quero ouvir. Eu me treinei para 2 coisas, para estar inteira com as pessoas, para aprender a ouvir, porque você viu que eu fiquei bastante tempo escutando, porque eu tenho um raciocínio muito rápido, então eu tinha mania de ficar cortando as pessoas, eu me treinei. Agora eu fico até aflita quando as pessoas começam a cortar a outra no lugar, eu falo, nossa, Luísa, você cresceu também. Porque eu era muito, então, para poder ouvir, ter paciência, ter uma calma interna e para estar inteira em cada momento. Se eu estou no café da manhã com a moça que mora comigo, eu estou inteira. Mas também tem momentos que eu fico assistindo aquelas novelinhas ninguém acredita, de Instagram, viu, gente? Aquelas coisas bem vagabundinhas, mas é o que me distrai. Aí eu estou gastando muito com a Apple, a Roberta fala, diminui, você está gastando muito com a Apple. Eu adoro. Então, eu gosto de tudo, assim, eu estou em tudo quanto é lugar. Eu tenho certeza. Então, assim, o futuro é esse, eu acho que você constrói a cada dia e não perdendo a oportunidade. As oportunidades passam pela sua vida. Né? Assim, a sorte só aparece para quem está em movimento. Como eu vivo em movimento, a sorte tem que vir. Se você não tiver em movimento, ela não aparece. Então, isso que a sua mãe fazia, não perde a oportunidade. Assim, senão, assim, a gente tem muito hábito e o hábito precisa tomar cuidado daqueles hábitos. Eu estou passando batom, eu falo, você está passando batom. Eu estou tomando banho, porque tem filho tem pai que morre, filho que esqueceu no carro, que tem o hábito de fazer tudo muito automático. Eu tenho um material que eu falo sobre hábito nas minhas palestras, ele te leva para o sucesso e te leva para o fracasso. Então você tem que tomar muito cuidado de não ser levada para fazer as coisas automáticas, né? Porque faz desse jeito, não pode mudar, não está aberta para mudança, né? E começa a fazer tudo sem perceber que você está fazendo, sem estar sempre pensando daqui agora. Não, o que eu vou fazer agora mesmo? Se eu fizer isso, eu não faço nada, porque só que eu contar o que eu fiz a semana passada, os outros acham que eu sou 4, 5 pessoas. E eu vou de um lugar para o outro, assim, muito diferente, sabe? Eu participo de várias outras coisas que eu acho importante e que foi importante para mim, eu ter causas que não era só eu trazer as causas para a empresa, mas eu ter causas fora. Eu vejo muitos amigos meus hoje que estão ricos, venderam a empresa, mas estão tomando remédio de depressão, porque só focaram naquilo, só naquilo. Perdeu um filho, né? Só tinha um único filho, que era a empresa, que era a mas vida, eu né? acho que você tem que ter outras coisas. E uma coisa que eu vi ontem, eu fui numa exposição do Jung, que eu gosto muito, que é o masculino e o feminino, e é uma coisa muito, muito, muito importante também, você saber que você tem um inconsciente, e aí ele fala muito, o que é a intuição? Vem muitas vezes no sonho, daí a mente dá um clique, né? Te dá um clique, é porque você está trazendo do inconsciente coisas que estavam lá amolecidas dentro de você, né? Então é muito importante. E hoje, para mim, intuição, olha, quando minha intuição fala que não é para ir, é para não ir, entendeu? Assim, eu aprendi isso, né? Você breca, né? Fala, peraí, tem que não tá pronto ainda, tem que dar uma pensada. Dizendo que uma coisa que me ajuda muito, eu tenho muita fé. Porque tem hora que você não tem mais o que fazer, mas eu não sou de religião tão forte, mas eu tenho muita fé e tenho uma forma de eu tenho mais de 30 blocos que eu escrevo, não é diário, tanta hora que eu preciso pedir como eu preciso agradecer. Mesmo na empresa tem momentos que você tem que aprender a entregar. Quando você tem um problema muito sério, que você está agindo, você tem um momento de falar, vamos ver os caminhos, né? Então eu quero só terminar dizendo que eu tenho muita fé. Muita fé. Não?